Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 13 de março de 2023, segunda-feira, primeiro pregão da semana, trago para vocês aqui Cogna e IRB Brasil, tá pessoal? Lembrando que o canal Nuvem de Valores é apenas um canal de estudos gráficos, não é canal de recomendação nem de compra e nem de venda de ativos, tá pessoal? Então bora lá pro nosso gráfico aqui com o Ishimoku, indicador Ishimoku. Cogna, segunda-feira, alta de 2,82%, gráfico diário, tá pessoal? Lembrando que o que é interessante? É interessante quando a nuvem, tá? O preço está trabalhando acima das nuvens e também interessante acima das médias que a gente gosta, aqui exponencial e aritmética de 200, as médias amarelas. Percebam que o preço continua trabalhando o quê? Abaixo, tá? Das médias. A gente no momento está abaixo das nuvens. E o que a gente tem também? Nuvem futura vermelha, interessante, nuvem verde, tá pessoal? E o que a gente tem de ponto positivo? Na sexta-feira a gente fechou aqui, tá? Em cima praticamente da média rápida de 9 do Ishimoku, tá nos R$ 2,13, e a gente tinha perdido o quê? As nuvens, tá? Interessante como a gente fecha novamente dentro das nuvens, tá? Eu chamo muita atenção para esse tipo de movimento, às vezes, tá, pessoal? Fechamento acima das nuvens, depois fecha abaixo das nuvens, depois fecha dentro das nuvens, tá? Aqui fica um viés um pouco lateral, tá? Quando tem essa briga aqui com as nuvens, tá? Vamos dar uma olhadinha do ADX. Percebam, o ADX é essa linha azul, olha só, pessoal, ele está abaixo do nível de 20, ó, desde o 12 para o 13 de janeiro, tá? Não indicando o quê? Aqui não tem uma tendência definida no gráfico diário da Cogna, tá, pessoal? E bate também com essa leitura aqui, tá, do candle. Percebam também, ele estava trabalhando dentro das nuvens, tá, pessoal? Quando a gente tem um ADX abaixo de 20 trabalhando também dentro das nuvens, dá para a gente combinar aqui essa leitura que não tem uma tendência definida, tá? Já que o fechamento dentro da nuvem é um ponto de equilíbrio, tá? Se é ponto de equilíbrio aqui no Ishimoku, ADX também abaixo de 20, realmente ficaria muito difícil para a gente buscar uma ponta tanto compradora quanto vendedora, tá, pessoal? Lembrando que aqui a gente tenta o quê? Operar tendência, tá, pessoal? Mas a partir do momento que a gente tem um fechamento aqui abaixo das nuvens, a gente já ficaria um pouco esperto se estivesse na ponta compradora, já que é um fechamento abaixo de nuvens e abaixo de exponencial e aritmética de 200, tá? O que é interessante que a gente gostaria de ver na Cogna, pessoal, continuar fechando aqui acima das nuvens, acima o quê? Dos R$ 2,24. Deixa eu até marcar aqui a linha preta, tá? Ó, colocar uma linha preta aqui, tá? Pra gente. R$ 2,24, ó. 2,24. Borda superior diário das nuvens, tá? Seria fechar aqui acima dos 2,24. Interessante quando ela continuar fechando 2,24. Percebam como teve aqui dois pavios, tá? Uma região talvez de venda, tá, pessoal? Como a gente teve um fechamento acima das nuvens, depois abaixo das nuvens, e aqui também foi o topo anterior, eu resolvi traçar aqui uma linha, tá? Pra gente ficar atento, sei lá, como que ela vai reagir quando tocar novamente essa linha, tá, pessoal? A gente continua com o cruzamento baixista verde-limão, média rápida aqui para baixo, interessante, fechar acima do 2,24 e a gente tem um cruzamento aqui de compra no Ishimoku. Lembrando que a gente não vai, a gente não recomenda compra, tá, nem venda aqui, e não é interessante também só operar isoladamente um sinal, tá? É interessante ver contexto, ver a questão da macroeconomia, resultados da empresa, enfim, isso aqui é redundante eu falar, mas eu sempre deixo alerta, tá? E a FR a gente continua trabalhando acima do nível de 50 aqui, tá, o FR14, interessante, tá, e o DMI, tá, cruzou acima do vermelho, daqui do dia 7 para o 8, tá, a gente continua verde, tá, por mais que tenha tido essa queda aqui. Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal também, que eu não fiz o fechamento semanal da Cogna. Percebam, pessoal, interessante, aqui a gente trabalha sempre com a ideia do semanal, principalmente, tá, a gente olha o diário para vocês, mas o que nos interessa mais é o semanal. Percebam, o gráfico semanal, se a gente coloca as nuvens de Ishimoku e as médias de 200, olha quanto tempo trabalha abaixo das médias e trabalha abaixo das nuvens também, tá, pessoal? Aqui a gente gosta de operar tendência, principalmente combinando o gráfico diário com o semanal, tá? Esse tipo de operação aqui, olha só, a gente bateu várias vezes aqui na região dos R$2, tá? Região dos 2,03, tá? Trabalhando aqui com uma ideia por hora ainda de fundo, tá, pessoal? Mas não é o tipo de trade que a gente operaria aqui com o Ishimoku, tá, pessoal? Aí seria mais questão de suporte, resistência, a questão do FR com possível região aqui de sobrevenda, tá, pessoal? E não é o tipo de trade que a gente pegaria. Mas, no entanto, o que a gente gosta aqui no Ishimoku, a gente gosta de fechar acima, pelo menos da verde-limão, tá? A média rápida do Ishimoku, a média rápida do Ishimoku. Deixa eu até tirar aqui essa outra linha para ficar mais fácil. Olha só, ela está aqui essa semana nos 2,20, tá, pessoal? Então vamos subir esses 2,18 para 2,20, atualizar aqui, tá? 2,20. É interessante na sexta-feira a Cogna fechar acima dos 2,20 aqui para a gente retomar a média rápida que foi perdida aqui com esse candle do dia 22 de fevereiro, tá, pessoal? Para depois, quem sabe, a gente buscar, tá? A borda superior aqui da nuvem no semanal continua nos 2,59
e a média lenta tá nos 2,69, tá? Deixa eu colocar aqui. Média lenta, 2,69, para atualizar nosso gráfico, tá? Então seriam os pontos para a semana. 2,69 está um pouco longe, tá? 2,59, mas trabalhando um cenário mais realista aqui de curto prazo, é interessante pelo menos fechar acima de 2,20, tá, pessoal? Porque muitas vezes quando começa a tocar muito a média rápida, ó, serve como resistência. A resistência é interessante ela romper, depois quem sabe tocar como suporte para fazer um zigue-zague ascendente, tá, pessoal, na Cogna. Mas percebam, cruzamento baixista de média semanal, verde limão para baixo, a média vinho. É verdade que ela segue plana, tá, pessoal? Ainda ela não começou a acompanhar o movimento aqui. Percebam como ela praticamente segue plana aqui, né? Ó, desde de abril de 2022. Ela sobe um pouquinho, mas ela não segue a permear assim o preço, indicando uma forte tendência, tá, pessoal? Mas muita atenção aí, já que o preço está no semanal também abaixo das nuvens, interessante, sempre acima das nuvens, tá, pessoal? Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal. Durante a semana eu vou ver se eu trago mais alguma vez aí a Cogna também pra gente, tá, pessoal? Bora lá então, continuando o vídeo aí, vamos continuar com o RB Brasil, sempre procurando fazer as duas juntas, tá, pessoal? Fiquei devendo aí o semanal, então vamos falar rapidinho aí, gráfico diário e semanal da IRB Brasil, tá? Primeira coisa, jogou o gráfico na tela, jogou as nuvens de Shimoku, olhou onde está exponencial aritmética 200, preço tá abaixo há muito tempo da exponencial aritmética de 200, preço abaixo dessas médias já fica com uma sensação, talvez possibilidade de tendência baixista. Quando ele reforça ainda quando o viés abaixo das nuvens, tá? Esse viés fica ainda mais forte, tá? A gente tratou aqui, tá? Sem novidade, fechou abaixo da média vinho no diário desde o dia 20 de janeiro. Percebe como quando você acerta a tendência, tá, pessoal? Quando você tá do lado certo e realmente o ativo anda, você acerta muita coisa, tá, pessoal? Então, por isso, quando tá errado, é importante sempre ter um stop, gerenciar o risco de vocês, tá? Percebam, fechou abaixo aqui da média vinho, depois fecha abaixo das nuvens, ele chega, olha, percebam como ele toca ainda verde limão aqui, indicando uma resistência, tá? E o ativo acelerou a queda. O que a gente gostaria de ver, tá? Gráfico diário, tá? Da IRB Brasil. Perceba, olha só, média vinho novamente dando oportunidade aqui, tá? Olha só, servindo com uma resistência clara, tá? Aqui não vou fazer recomendação nem nada, mas realmente perdendo a mínima aqui, tá? Deixando uma resistência, ficaria muito caro, um pouco caro esse stop, tá? Para operar na ponta contrária aqui, mas realmente, olha só, quando marca esse tipo de candle tem que ficar muito atento, tá, pessoal? Que as médias, quando elas tocam e funcionam muito bem aqui, por exemplo, deixa eu mostrar um outro caso aqui, que teve, por exemplo, aqui, olha, percebam que ele não consegue fechar acima das nuvens, tá? Você percebe que vai formando uma questão de resistência, a aritmética de 50 ainda passando aqui, tá? Era possível ver uma possibilidade aqui de resistência, tá? Mas o que a gente gostaria de ver, gráfico diário, deixa eu buscar, faz tempo que eu não atualizo o gráfico, eu gosto de atualizar aqui com vocês, tá, pessoal? Olha só, a média vinho tá nos 22,10, então é interessante a gente ver pelo menos RB Brasil no gráfico diário, tá? A gente fechamento pelo menos acima do 22,10 para a gente pensar numa possibilidade de começar o ativo, buscar aí reverter esse movimento que começou a iniciar desde aqui de 20 de janeiro, tá? Perdeu a vinho, nunca mais, aqui 20 e 21, né? Desculpa, 20 e 23, perdeu aqui nessa região, e percebam como foi embora, tá? E realmente é importante a gente retomar pelo menos aqui o 22,10, seria o ponto aí para os próximos pregões, mas percebam que a média também já está acelerando, caindo. Provavelmente o ponto para terça, quarta, mude esse ponto, tá? O que chama atenção também, gráfico diário, assim como conversei sobre o semanal, tá? Olha só, chama muito atenção quando bate assim, tá? Olha só, a máxima do dia foi aqui nos R$ 20,42 e a média verde limão, que é a média 9 do Shimoku, a média rápida que eu falo para vocês, tá aqui nos R$ 20,43, tá? O que é interessante para amanhã, tá? Retomar essa média o quanto antes, tá, pessoal? Para não perder mínimo e acelerar a queda, tá? Olha só, então vamos trabalhar aqui com R$ 20,43, média rápida no gráfico diário. Vou colocar 20,43 aqui pra gente acompanhar aí. Vou trazer para vocês nos próximos dias ou semana, novamente a RB Brasil, tá? Interessante fechar acima pra gente não ficar com essa ideia do ativo ter feito igual esse movimento aqui, ele vem buscar 9, ele perde, acelera, vem buscar 9, então é interessante ele retomar, tá? Para quem sabe fazer buscar um zigue-zague ascendente, ganhando os R$ 20,43 e finalmente 22,10. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nos outros indicadores. Percebam, o FR trabalhando abaixo do nível de 50 desde o dia 23 para o 24 de janeiro, probabilidade do movimento mais baixista, sem novidade, e o DMI vermelho, negativo, cruzou do 24 para o 25, tá? Acelerou só aqui. No momento a gente está ainda com o DMI, tá? Verde por cima do vermelho, mas ele está abaixo de 20 aqui também, 25, tá?
indicaria uma tendência ainda fraca, tá? Mas ficar muito atento, que é interessante sempre combinar os indicadores, tá? Então a gente quer ainda essa semana pelo menos trabalhar acima dos 20,43, mas mais importante, retomar essa média vinho que é atuais R$ 22,10. Vamos dar uma olhadinha rapidinha no semanal também, pessoal. Semanal, que a gente sempre gosta de falar no nosso canal. Ó, semanal, jogou o semanal. Vira esse tipo de alinhamento, tomem cuidado, tá, pessoal? Isso é óbvio falar, depois falar mestre de obra pronta, tal, mas é gráfico, pessoal. Quanto mais olhar o gráfico, mais você pega esse tipo de movimento. Aí a gente tem exponencial aritmética, o preço trabalhando abaixo, aí a gente tem abaixo das nuvens também, o preço tem aritmética exponencial de 50, ou seja, um alinhamento, tá? Esse tipo de alinhamento a gente gosta de que ver na ponta compradora. A gente vai buscar uma ponta compradora quando a gente está vendo o gráfico, tá? Servindo essas médias exponencial aritmética como embaixo do preço, para entender como ela possibilidade de suporte, não de resistência, tá, pessoal? Então o que acontece? O movimento acelerando, tá? Aqui no semanal sem novidades, né? A gente já tratou várias vezes aqui no canal. Vamos dar uma olhadinha no média rápida no semanal. A gente está aqui nos 26,69. Vou atualizar aqui. 26,69. Seria interessante, pelo menos nas próximas semanas, a gente buscar essa média rápida, tá? Assim como falo para vocês, não basta a média rápida, é interessante essa média lenta, porque a gente busca a média rápida e tem um cruzamento, tá, dela. Percebam que muitas vezes ela vai buscar a média rápida, dá uma respirada e continua a fazer um movimento em favor da tendência, que é exponencial aritmética de 200, exponencial aritmética de 50, a favor das nuvens, tá, pessoal? Então é interessante, pelo menos aí a média semanal 26,69, ou então, melhor ainda, seria a média lenta aqui, que estaria nos R$ 29,39, tá? Sem novidades. Vamos dar uma olhadinha em FR. FR saiu da região de sobrevenda, tá? Respirada, mas ó, a gente continua aqui com o DMI negativo acima do positivo. É verdade que o ADX perdeu força aqui, está quase buscando a região do 25, tá? Mas no DMI aqui, o vermelho negativo acima do positivo é interessante, como o verde está acima do vermelho. Mas perceba quanto tempo ele ficou aqui trabalhando acima, tá? Aqui ficaria muito difícil buscar algum tipo de compra, às vezes semanal, tá, pessoal? Mas essa aqui é uma análise rápida para vocês, trouxe o diário semanal aí para vocês ficarem atualizados. Para quem gostou, peço para deixar um like, tá? Se inscrever no canal, fica mais fácil de encontrar o nosso canal, já que é um canal novo aí, tá? Espero ter ajudado vocês de alguma forma, lembrando que não é recomendação, tá? Tudo de bom aí para vocês, forte abraço, até a próxima.